Não se pode de maneira alguma atribuir ao diabo a obra que pertence somente ao Espírito de Deus. Jesus, quando subiu aos céus, nos deixou o seu Espírito, e é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Consolador recebeu pela própria do Senhor Jesus, inclusive os salvos, e também a sua glória. Porém, o Paráclitos não exige a honra para si. Pelo contrário, seu prazer é glorificar Jesus. O Espírito Santo é a pessoa do próprio Verbo divino em nós, até no dia da consumação de toda a sua obra. Ele dará ainda maior ênfase à glória de Cristo, que nos disse que estaria conosco todos os dias. E as Escrituras nos certificam que ambos são a mesma pessoa. Então você tem que ter esse cuidado. É isso, quando você vê algo que você realmente não conhece, não vá logo julgando. Está certo? Dizendo que está errado, ou dizendo que está certo. A gente pode também errar, achar que está certo, como nós já falamos, né? E sem ninguém ter espírito. Ah, pastor, mas aquele profeta ali, olha, é o homem de Deus. Olha, ele coloca a mão na cabeça da pessoa, todo mundo cai para trás, é o homem de Deus. Sim, amigo, você vai saber se a pessoa é o homem de Deus, porque todo mundo cai para trás. Então, cuidado com aquilo que você afirma que está certo ou está errado. É isso? Como nós já vimos nas aulas anteriores, você vai conhecer a árvore pelo fruto. Então, não vá logo julgando de cara, tá certo? Porque você pode errar e errar feio. Nessa área aqui, de você estar julgando, é um pecado imperdoável. Você falar que uma coisa é do diabo, sendo ela feita por Deus. Uma pessoa que está sendo usada pelo Espírito Santo, mesmo que você não compreenda, mas se você não compreende, é melhor não dar palpite. Certo? O Espírito da verdade. Quando vier o Paráclitos, eu vos enviarei da parte do Pai. O Espírito da verdade, que do Pai procede, esse dará testemunho de mim. E também vós dareis testemunhos, porque estáis comigo desde o princípio. Esse dará testemunho de mim. Uma testemunha é aquela que é chamada para depor sobre aquilo que viu, ouviu ou tomou conhecimento. O Espírito Santo preenche essas três condições e por isso pode testificar com verdade a respeito de Jesus. E também vós dareis testemunhos. Toda pessoa que tomou conhecimento da verdade, ouviu a sua palavra e viu as suas maravilhas, também está apta para ser testemunha de Jesus Cristo, né? Está ouvindo, nós somos para Juazeiro, está ouvindo o pastor ouviu falar sobre isso, uma testemunha. Uma testemunha é aquela que ela viu algo acontecer, não é isso? Tem dois tipos de testemunha. É aquilo que ela viu algo acontecer, ou também você pode testemunhar daquilo que está acontecendo com você, aquilo que aconteceu com você mesmo, entendeu? Tanto você é testemunha de Jesus Cristo, ou porque você viu a obra acontecer, ou porque a obra está acontecendo na sua própria vida. Então, eu tenho testemunho para contar, porque algo aconteceu, e, pastor, eu estava enfermo, e aí eu ouvi a palavra, agi com a fé, e hoje eu estou totalmente curado. Não é o meu testemunho? Eu estava desempregado, ouvi a palavra, fiz um voto com o Senhor, e graças a Deus, Deus abriu uma porta de emprego e hoje eu estou bem empregado. Então isso aí é um testemunho. Então Deus vai querer que você testemunhe para as pessoas o que Deus tem feito na tua vida. A Bíblia nos dá o devido direcionamento para nunca cairmos nesse erro. Vamos lá, alguém pode ler para mim aí? Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Vamos lá. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Quem encontrar pode ler. Toda a escritura divinamente inspirada é poderosa para ensinar, para prevenir, para corrigir, para instruir em justiça. Pronto. Então, como é que você vai compreender? Como é que você vai poder julgar se aquilo ali é correto ou não? De acordo com as Escrituras. Tá bom?
Em primeiro lugar, mantermos sempre atentos à palavra, não devemos endurecer os nossos corações, devemos estar firmes e unidos no seu amor, devemos reconhecer que o Espírito opera em nós todas as coisas. Ao reconhecermos a sua obra, não damos lugar à soberba, nem ao diabo e nem à carne. Então tenha cuidado com isso aí. Temos estar sempre ligados à videira verdadeira, Jesus, pois sem Ele nada podemos fazer. Quando não damos a devida atenção a essas coisas, corremos o risco de deixar a carne voltar a ser mais forte que o Espírito. Mas Jesus nos advertiu contra isso. Quando ele diz, por exemplo, assim, ó, não devemos endurecer os nossos corações. Muitas vezes você está ligado a uma religião. Ah, pastor, mas eu já aprendi assim, e é dessa forma aqui. Não, ele falou. A própria palavra diz no livro de Apocalipse: eis que façam novas todas as coisas. Você nunca pode endurecer o seu coração e achar que você já sabe tudo, que não pode mudar. Não, amigo. Se alguém chegar para mim e me mostrar a palavra, algo que eu estou falando, pastor, isso aqui eu encontrei que é diferente daquilo que o senhor falou. Se eu encontrar na palavra, e aquela palavra realmente é aquilo que é verdadeiro, eu vou ser o primeiro a falar, é mesmo, você tem razão. Já vou mudar aqui a minha. Por que você não pode mudar? Ninguém sabe tudo. Então eu não posso endurecer o coração. Ah, pastor, porque eu já aprendi na minha igreja, era assim, eu já aprendi dessa forma. Não, ele está sempre aberto para as coisas novas. Ele está sempre me renovando. Como é que eu vou crescer? É nessa renovação. Porque se eu me fechar ali, eu já aprendi tudo, eu já sei tudo. Ah, meu amigo, certas coisas que Deus ele vai querer mostrar para você, você vai endurecer o teu coração e as coisas não vão acontecer como ele quer. Continuando. E quando acontece com algum indivíduo, ele fica vulnerável a pecados e atitudes que o levam a entristecer o Espírito Santo. Andando dessa forma, a chama pode se apagar, fazendo com que tal pessoa inverta valores antes inegociáveis e não derrubáveis. E assim o Consolador não mais intervirá para levá-lo ao arrependimento. Lembre-se, esse é o único pecado que não será perdoado, em hipótese nenhuma, nem agora, nem amanhã e nem no futuro. Ele diz: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. É assim que o nosso corpo é transformado no templo vivo do Espírito Santo. Porque assim diz o alto e excelso, que habita na eternidade, e cujo nome é santo. No alto e santo lugar habito, e também com o contrito e humilde de espírito, para vivificar o espírito dos humildes e para vivificar o coração dos contritos. Ora, a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. O Evangelho, portanto, é a palavra de Deus. Mas o Paráclito, o Espírito Santo. Jesus enfatiza que o Paráclito é o Espírito Santo e não um Espírito qualquer. Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar. O Espírito Santo ensina a entender todas as coisas que Cristo disse e faz lembrar suas palavras. Ele não surge com novas palavras e revelações, mas revela o que está oculto na palavra do Senhor. Amém? Então, estamos finalizando por aqui, tá bom? Para você já estar se preparando domingo, né? Para